Olá, time Aminoagro, tudo bem com vocês? Aqui estamos novamente. Gostaríamos de estar presencialmente falando com vocês, mas não foi possível dessa vez. Mas estamos aqui por um motivo muito especial, para falar mais sobre a tecnologia retenção. Uma tecnologia bastante interessante que usa os melhores dos nossos conhecimentos em fisiologia, metabolismo de plantas, para melhorar a retenção de estruturas reprodutivas em diversas culturas. Hoje teremos aqui a oportunidade, né, David, de falar sobre a retenção na cultura da manga, mas o produto também tem um resultado fantástico em uva, em tomate, em café conilon. Então, um produto que vem realmente para agregar e muito para o desenvolvimento e produtividade nessas culturas. E certamente é só o começo, porque os resultados ainda podem surgir em outros mercados, em outras culturas, porque é uma tecnologia realmente diferenciada e que vai gerar valor no campo. Só que, melhor do que eu ficar falando aqui, David, você que está cheio de resultados na mão, que conhece o posicionamento do produto muito bem, né, com o trabalho que tem feito junto aí com o time de desenvolvimento de mercado, pesquisa e desenvolvimento, conta mais para a nossa equipe o que eles podem esperar e como posicionar o retenção. Muito bem, Tamar, muito obrigado. E é muito complexo, talvez até uma responsabilidade muito grande, falar de culturas que têm um peso tão grande para o agro brasileiro, mas principalmente para o agro mundial. A fruticultura brasileira, ela rompe barreiras, ela acessa mercados, países que às vezes a gente nem conhece, né? A gente nem reconhece aí o nome. São uma grande eficiência em fruticultura do agronegócio brasileiro. Falar de fruticultura e olhar a tamanha eficiência que o Brasil tem na produtividade, na eficiência, no grau de importância e de eficácia em manejo fisiológico, morfológico, nutricional dessas culturas é um grande desafio. E trazer uma solução que consiga incrementar ainda mais essa performance, nessa eficiência, aumenta um pouco mais ainda o peso desse grande desafio. Para falar sobre isso, a Aminoagro traz para a gente uma solução, dentre tantas as soluções inovadoras, mais um produto que pode contribuir em muito com a eficiência de retenção de estruturas dessas culturas. Traz para a gente o Retenção Intense. A intenção desse produto, né, com o perdão do trocadilho, é fazer com que as plantas tenham um rendimento de plantas muito melhor, aliadas, obviamente, a frutos de qualidade. Para as culturas de tomate, uva, café, conilon e manga. Falar de eficiência de estrutura reprodutiva, a gente não consegue falar sobre isso sem deixar de adentrar um pouco na parte um pouco mais técnica. E olhando para essa estrutura reprodutiva que eu trago uma evidência aqui, uma foto, uma referência de uva. A gente tem toda a estrutura reprodutiva da parte de ramos, raques, a formação de pedúnculo, né, as flores, toda a estrutura morfológica dessa estrutura reprodutiva e entender sobre isso, como isso aqui interage na planta, faz toda a diferença para as opções de manejo. A planta, no início do seu desenvolvimento, né, as inflorescências, elas competem muito com as folhas jovens por fotoassimilados, são drenos. E a planta, como um todo, ela tem que dar uma preferência de envio de energia. Esse envio tem que estar muito equilibrado para que aconteça essa retenção eficiente dessas estruturas. As inflorescências, elas também realizam fotossíntese antes da maturação de bagas e redistribuem parte dos fotoassimilados para outros grãos. Ter essa eficiência, ter essa estrutura reprodutiva bem formada, estabelecida e permanecendo fixa nessa planta, faz com que ela também contribua para a formação de fotoassimilados. A floração, da floração à fixação de frutos, as inflorescências elas contribuem de 20% a 40% do carbono que é utilizado. É importante, importando de 6% a 12% das folhas e o restante de reservas. Então a planta ela é responsável nessas estruturas reprodutivas aqui, durante esse processo de floração e fixação dos frutos, uma quantidade muito grande de energia, né, de carbono, que é enviado para essas estruturas. A partir dos cachos visíveis, cerca de 20% do carbono vem da assimilação foliar. Toda a assimilação foliar que acontece, toda a assimilação de cachos, né, aqueles que a gente vê, no caso de uva, 20% vem de folhas, a energia. E entre o final da floração e a fixação dos frutos, há um aumento
progressivo de assimilados das folhas, chegando a 95%. A planta, nesse momento aqui, entre final da floração e a fixação dos frutos, ela praticamente trabalha para manter essa estrutura reprodutiva eficiente. Sob condições adversas de temperatura, o metabolismo de carboidratos é alterado nas inflorescências para adaptação. A planta, nesse momento, né, de eficiência da estrutura floral, fazer com que ela tenha uma estrutura reprodutiva, tanto na parte morfológica, de formação e alocação de energia, ela trabalha em prol de manter essas estruturas de maneira mais eficiente possível. E o nosso trabalho tem que ser fazer com que ela tenha alívio, vamos dizer assim, dos estresses que naturalmente são provocados para manter essa estrutura reprodutiva. A planta, obviamente, tem o objetivo de perpetuação de espécie e nós temos que entender e como manejar de modo que essa perpetuação de espécies também entregue para a gente não só sementes, mas frutos de altíssima qualidade, como é perfil, por exemplo, dessas culturas, no caso de uva, tanto de mesa quanto para vinho. Então, trazendo aqui um outro gráfico para a gente exemplificar, que não muda muito também a parte fisiológica, morfológica, vamos dizer assim, a gente vê algumas diferenças entre as culturas, mas não muda muito em termos de resposta fisiológica dessa planta, né? Eu tenho que ter uma formação e uma estrutura reprodutiva eficiente. Aqui eu trago um exemplo, aqui eu trago um outro exemplo, dando evidência para o tomate, por exemplo. A gente sempre tem essas estruturas muito parecidas em termos de morfologia. Eu tenho formações aqui de pedúnculo, sépala, eu tenho toda a formação de estruturas reprodutivas internas do florescimento, botão floral, antera, estigma, todos esses nomes bonitos aqui, na verdade querem dizer estrutura reprodutiva, como que minhas flores, conseguem transformar fotoassimilado, a formação genética dela em frutos depois de qualidade e em quantidade. E aí uma outra evidência gráfica, então não muda muito, todas as culturas que a gente tem trabalhado, a gente vê uma similaridade muito grande morfológica. Em café também não muda muito de conilon, né? E eu trago aqui também a importância técnica e morfológica da gente entender sobre o crescimento reprodutivo dessas culturas, né? Aqui a planta, a flor, no seu botão floral, ela tem um momento de expansão, onde a auxina ela é produzida no ovário das flores e ela é expandida aqui para o crescimento dessa flor para se transformar em fruto, e também ela tem essa ação descendente, ela desce até para a formação do pedúnculo aqui. Para a formação, ou seja, a produção de auxina é muito importante, né, para a formação necessariamente da estrutura reprodutiva e dos frutos, mas também para a formação dessa fixação, para que esse hormônio consiga promover, fazer com que as células desse tecido, dessa parte de pedúnculo também consiga crescer e se formar de modo a ficar fixo na planta. Na estrutura do ovário da planta, nessa que a gente mostrou no slide anterior, que é essa estrutura toda aqui, a gente traz uma ênfase um pouco maior na relação que precisa ter entre hormônios. A planta aqui, um desenho esquemático da parte de ovário, né, uma vez que as auxinas elas são enviadas via transportadores PIN, né, são cada nomes um pouco complexos, mas a planta ela envia as auxinas para a expansão desse pedúnculo, da fixação da estrutura reprodutiva, mas eu tenho aqui um local chamado zona de abscisão. Essa zona de abscisão é onde ocorre a maior atuação de etileno. E dependendo de como a formação de etileno ocorre, se ela estiver maior do que o envio, a quantidade de auxinas que vem aqui, eu tenho provocado aqui, mediante esse desequilíbrio, ou seja, maior quantidade de etileno e menor quantidade de auxina, uma abscisão, a queda de flores, ou queda de estruturas reprodutivas. Na verdade, o que acontece dentro dessa zona de abscisão é um equilíbrio, ou seja, uma quantidade maior de etileno comparado às auxinas. Mas a relação não acontece somente com auxinas e etileno. Porém, aqui eu trago mais uma evidência, aqui um trabalho feito por Carlson em 1987, em que ele faz uma relação muito direta entre abortamento e quantidade de citocinina, por exemplo. Quanto menor a quantidade de citocinina, maior a quantidade de abortamento, uma vez que existe uma relação muito grande na formação de raízes. Quando eu tenho um período reprodutivo, né, avançando desde a primeira flor, eu tenho naturalmente uma realocação de reservas, né, como dito nos slides anteriores. A planta ela foca um pouco mais, foca quase que 95%, mais de 95%,
a quantidade de reservas de fotoassimilados para manter essas estruturas reprodutivas de maneira mais eficiente possível, isso faz com que a planta reduza muito a produção de citocinina, uma vez que essa produção de citocinina acontece na raiz. Esse menor envio faz com que esse desbalanço também aconteça e eu tenha um maior índice de abortamento. Em resumo, quanto menor a quantidade de citocinina na parte aérea, nessas estruturas reprodutivas, maior a quantidade de abortamento. Para resumir todo esse contexto, é importante entender o equilíbrio que precisa ter, não só da parte hormonal, mas eu preciso ter um equilíbrio muito interessante de citocinina, luminosidade, água, fecundação e as auxinas, né? Eu tenho que ter um equilíbrio energético e ambiental muito interessante, com esse equilíbrio hormonal, favorecendo esses fatores em um maior peso e um menor peso no etileno. Também quero dar ênfase que o etileno, ele não necessariamente é um vilão da história, vamos dizer assim. É importante que tenha um equilíbrio para que tenha uma produção adequada de vários compostos, entre eles, por exemplo, compostos de defesa. É importante que tenha um equilíbrio interessante. A diferença é que todo hormônio, toda a ação hormonal que acontece na planta, ela acontece de maneira equilibrada. Ela precisa ter uma quantidade X, uma quantidade Y, entre todos os hormônios que a gente conhece. No caso da zona de abscisão, para que aconteça uma fixação, uma maior eficiência de fixação, é necessário que tenha um peso maior desses hormônios, e mais essas condições ambientais para que não aconteça o favorecimento do etileno e aí provoque uma queda fisiológica, uma abscisão de frutos. Porém, para a gente falar de aspecto de floradas uniformes, uma florada uniforme, uma boa polinização, uma fixação de frutos em qualidade e quantidade, são 6 fatores que eu trago aqui. Entre eles os hormônios, que a gente já falou bastante, né, que precisam ser equilibrados, estar em equilíbrio. A parte de carboidrato, precisa ter um suprimento adequado de carboidrato, amido, sacarose, glicose, porque esses aqui são aqueles compostos bioquímicos responsáveis por fornecerem energia para essa planta. Como dito lá atrás, 95% no período reprodutivo, que a planta realoca desse carbono, que basicamente é amido, glicose, sacarose, transformada em energia para estruturas reprodutivas. O clima, de maneira geral, e aí, independente da cultura, é necessário que o clima tenha uma certa estabilidade, uma zona de temperatura ideal seria em torno de 18 a 23 graus, uma umidade relativa adequada para a cultura, para que não aconteça esses desbalanços, como disse no slide anterior, que não aconteça aquele peso que não favorece a fixação de estruturas reprodutivas e faz com que aconteça um balanço maior de etileno e provoque a queda de estruturas reprodutivas na zona de abscisão. A nutrição ela tem que estar muito adequada, tem que ter um balanço muito interessante entre micronutrientes e macro, mas dá ênfase para micronutrientes porque eles são ativadores importantes de enzimas que estão relacionadas a essa maior eficiência, eficácia aí de reservas e de estresse. Ativa algumas enzimas importantes para fazer com que a planta tenha um manejo eficiente dessas estruturas e realocação de reservas. A água também dispensa grandes comentários, porque sem água a gente não consegue fazer praticamente nada. Não ter água em excesso, também não ter falta de água, porque, como dito anteriormente, é possível fazer um balanço inadequado e promover nessas plantas que ocorra a maior formação de etileno em detrimento à maior formação de outros hormônios e compostos que favorecem a retenção dessas estruturas. E por último, o manejo de pragas e doenças tem que ser eficiente. Obviamente, a gente não pode isolar fatores. A agricultura é um manejo, são uma quantidade de ações complexas que acontecem em torno do manejo das culturas e a relação com pragas não pode ser eliminada. Seja provocada por algum surto, pressão local, ambiente, ou às vezes por algum erro de manejo, uma aplicação que faltou, algo do tipo, ter um desequilíbrio, né, uma entrada de pragas aí que a gente perca o controle, promove nessa planta também respostas, né? A planta ela responde a esse ambiente, seja ele por adversidades bióticas ou abióticas, né, pragas ou clima, promove nessa planta algumas respostas. Para ela se defender, ela realoca energia. E a gente ter esse controle de pragas é eficiente para que a planta não sofra mais estresse do que ela já é programada no seu ciclo e ela consiga alocar energia de maneira eficiente, aqui no caso pensando em retenção de estruturas, uma retenção mais intensa. A queda fisiológica de flores e frutos, ela acontece de maneira natural. A planta
ela faz um equilíbrio, né? A planta escolhe quantas estruturas, como se ela tivesse capacidade, né, de escolher mentalmente ali, de como a gente, os seres humanos, que escolhe a quantidade de frutos que ela consegue ter, mas isso acontece de maneira de equilíbrio energético, uma relação que precisa ter ambiental e energia dentro dessa planta também com relação à parte hormonal. A queda fisiológica, né, a queda natural de flores, ou como a gente conhece como abscisão, ela acontece quando a planta ela não recebe a quantidade necessária de compostos fotoassimilados. A planta não tem estrutura foliar eficiente, ou a quantidade de energia armazenada no caule e nas raízes pode não ser eficiente, dependendo do manejo que foi construído até o momento reprodutivo, e às vezes ela acaba emitindo mais flores do que ela consegue suportar e reter. Isso acontece, às vezes a gente nota isso com muita frequência. A planta ela emite essas flores sempre com a capacidade que ela consegue reter, porém, quando a gente não consegue fazer um manejo adequado, fazer com que a planta faça essa gestão eficiente dessa energia e dessas estruturas reprodutivas, ela acaba respondendo em queda, abscisão de flores, né, estruturas reprodutivas, flores e frutos. Quando ela não tem quando ela tem uma floração muito intensa, às vezes a planta ela também tem uma floração intensa por condições ambientais, né, o estresse extremo ou algo do tipo. Ela acaba fazendo um consumo maior das suas reservas, e aí faz com que ela diminua muito essa quantidade de reserva, de carboidrato que está ali para a reserva. Os frutos, apesar de às vezes se fixar, acabam tendo um peso muito menor, uma qualidade muito inferior e a taxa de abscisão cada vez maior. Ter qualidade ruim é tão ruim, ou talvez até mais, com relação à produtividade. Então eu comprometo muito toda vez que eu tenho essas quedas fisiológicas. Aqui é a fala que a gente traz para evidenciar um pouco, né, em termos de pesquisa, de pesquisadores, trazendo a importância de olhar e entender qual que é o equilíbrio que é necessário ter para essa fisiologia do período reprodutivo. A consequência que a gente pode ver em algumas evidências de quedas fisiológicas é necessariamente acho que meio óbvio também, a queda prematura de frutos, né? Uma vez que a planta não tem esse equilíbrio interessante, ela acaba perdendo esses frutos antes do tempo, antes do objetivo que a gente tem de produtividade, de colheita, de terminar esse ciclo reprodutivo. A planta ela tem uma dificuldade muito grande em desenvolver as estruturas. A planta ela acaba tendo uma estrutura própria floral muito inadequada, né? A estrutura reprodutiva ela vai desde da flor até frutificação, fruto como um todo. O fruto formado em sua finalização. O abortamento floral acontece com muito mais força, né? Ou seja, uma consequência dessas danos causados por queda fisiológica, né? Eu tenho uma menor eficiência fisiológica, e aí eu tenho um menor rendimento por planta e uma menor qualidade de frutos. Uma reação em cadeia, né? Eu tenho perda de flores, perda de frutos, má formação de estruturas, perda de produtividade e uma maior queda de frutos. Dentre as soluções, todas as soluções que podem ter, a gente vem estudando há mais de 4 anos para desenvolver uma resposta mais eficiente para esses problemas, essas evidências aqui de grandes problemas para esse desequilíbrio, essa queda fisiológica na planta, né, essa queda de eficiência fisiológica em retenção, armazenamento e de energia, mas também retenção e fixação de estruturas reprodutivas para maior uniformidade e qualidade. Pensando nisso, eu tenho o orgulho de apresentar o Retenção Intense, um produto pensado necessariamente para esse momento fisiológico, reprodutivo. A ideia desse produto é fornecer para a gente uma solução, né, para que a gente veja plantas com rendimento maior, maior quantidade de frutos, mas também com maior qualidade, que a gente veja uma taxa de abscisão, uma taxa de quedas muito menor. Retenção Intense, ele vem com a proposta de trazer frutos, né, um rendimento aliado a frutos de qualidade. Entre todas as soluções que ele traz, a gente apresenta 4 principais atributos aqui de diferenciação do produto e modo de ação, conceito do produto, que é o aproveitamento maior dos fotoassimilados. Ele promove uma gestão mais eficiente dos fotoassimilados, uma gestão mais eficiente de uso de fotoassimilado. Ele age como se fosse um biorregulador, ele promove um equilíbrio mais eficiente na parte hormonal e a parte energética, através de uma resposta mais eficiente das suas estruturas, da relação de estruturas de planta, parte vegetativa com a parte de frutificação reprodutiva.
como consequência, ele promove também, através dos seus ativos, uma maior retenção de flores e frutos, através do uso eficiente das reservas que ele tem, promovendo a maior retenção dessas estruturas, flores e frutos. E por último, mas não menos importante, ele tem uma ação anti-estresse muito grande, né? Ele ajusta, ele promove na planta uma forma de ajuste do metabolismo, de resistência a estresses, e ele faz com que a planta ela aloque mais energia para a permanência desses frutos. Então, 4 principais modos de ação: aproveitamento de fotoassimilado, age como biorregulador, uma biorregulação, a retenção de estruturas, flores e frutos, e uma ação anti-estresse muito potente. Bom, e qual que é o resultado disso? A gente trago aqui uma evidência especificamente em uva, BRS Vitória, em que a gente nota que, mediante a aplicação do manejo com retenção intensa, uma eficiência produtiva muito grande. Aqui no gráfico pode ficar claro que a gente vê a quantidade de bagas no manejo padrão, comparada à quantidade de bagas no manejo com retenção intensa. Obviamente a produtividade muito expressiva e a taxa de degrane relativamente baixa, né? Uma taxa muito baixa, abaixo de 5%, é uma taxa muito interessante. Em termos de produtividade, uma superioridade produtiva de 3,2 toneladas a mais por hectare. E aqui nos anos que a gente fez esse tratamento, né, um ano que a gente coletou essa média de resultados aqui, a gente traz uma evidência, né, uma importância que houve foi uma safra de chuva forte, que não é comum na região ali de Petrolina, que é incomum para a região, né, forçando a planta que ela perca naturalmente mais frutos. E ainda assim, diante de tantos intempéries, que não é comum, fortes chuvas ali, a planta ela conseguiu expressar, mediante o uso do tratamento com retenção, do manejo com retenção intensa, essa maior eficiência aqui, número de bagas em produtividade. Só que a gente não testou somente com um padrão, a gente também trouxe manejos aqui de concorrentes, um produto que tem uma característica mais fisionutricional, parte mais focada entre nutrição e fisiologia, parte de compostos bioativos aqui naturais, e a parte também de fisiologia fisio-hormonal, né, focado mais em hormônios sintéticos. Dentre todo esse manejo que foi inserido dentro do tratamento, dentro desse mesmo ano, a gente olha uma eficiência muito grande. Aqui, como vocês já viram no anterior, a retenção intensa com relação ao número de frutos, mas também em produtividade, destacando uma eficiência muito grande, mesmo diante desse momento em que houve que é incomum para a região, uma chuva muito grande, ou seja, uma condição muito adversa de estresse. Isso mostra um maior equilíbrio de uso de carboidrato e permanência de bagas, uma excelente performance de anti-degrane e uma superioridade produtiva extremamente impactante no bom sentido. Como retenção intensa tem algumas características que são relevantes, e é bom que fique evidente aqui, dentre as características do produto, o que ele traz de mais relevante. Ele tem um balanço entre compostos bioativos naturais e nutrientes, aí puxando para a quantidade de potássio, cobalto, boro e manganês, uma ação fisiológica estimulante em conjunto, né, em nutrição e bioativos, compostos bioativos naturais, e ele foi desenvolvido especificamente para aumento de retenção de frutos, né, de estruturas reprodutivas, para ser mais exato. O retenção intensa, a proposta dele é trazer esses benefícios de fixação de mais unidades de fruto por planta, uma redução de estresse nas plantas, né, mediante o uso desse manejo, né, um alívio de estresse e um manejo mais eficiente de reserva, um aumento significativo desses pegamentos de frutos, né, de flores e frutos, uma melhor formação dos frutos com mais peso e tamanho, uma formação de frutos com mais qualidade, né, mediante a gestão mais eficiente de reserva, e uma maior eficiência fotossintética e plantas mais resilientes, que consigam resistir a essas condições adversas de clima. Não foi proposital, porém o resultado que a gente mostrou anteriormente, mediante uma condição extremamente adversa de clima, né, fortes chuvas na região do Nordeste, onde tem uma produção de uva de altíssima qualidade a nível de exportação, a gente viu uma performance muito grande do produto. Alguns atributos de valor que a gente tem que dar ênfase para a retenção intensa o aumento dessa eficiência fotossintética, a translocação de fotoassimilados de maneira eficiente, o maior número de flores nas estruturas reprodutivas aptas ao pegamento de frutos,
e a melhor formação de estruturas reprodutivas. Olhar para esse produto, para o Retenção Intense, é olhar para uma certa garantia de que eu vou ter uma melhor performance de pegamento de estruturas, né, de formação de estruturas e um manejo de reservas adequado para essa fase. Bom, e como posicionar esse produto? E aí eu trago o posicionamento em algumas culturas. Aqui a gente falou bastante de uva, aqui é o manejo completo, o ciclo mais, o manejo completo da aminoagro, e as entradas do produto do retenção, ele acontece na fase de alongamento de cacho, uma aplicação, meio litro por hectare, nas fases de chumbinho, ervilha e desenvolvimento de baga, também 4 entradas no caso de aplicação de meio litro, e aqui fazendo evidenciando bastante a gestão de energia que eu preciso ter para a formação de um desenvolvimento adequado de flores e frutos. Porém, como dito anteriormente, o produto ele não é focado somente em uva, né? Eu tenho uma ação multiculturas. No tomate a gente observa que ele aumenta muito a retenção de frutos, e mantém o desenvolvimento vegetal normalmente, né? Ele mantém o crescimento vegetal e um equilíbrio muito grande com a retenção de frutos. Em uva, como já dito, ele intensifica muito o uso de carboidrato para melhor retenção. No café conilon a gente observa um maior conforto fisiológico, isso faz com que eu tenha uma melhor retenção de estruturas reprodutivas, de flores e frutos. E em manga ele retém mais estruturas reprodutivas e melhora o uso de reservas, aumentando essa fixação de frutos. Em manga o posicionamento dele também é de meio litro por hectare, começando aqui a partir do alongamento de panícula, passando pelo pegamento 1, pegamento 2 e finalizando em pré-florada e pós-florada, para manter uma boa performance de fixação, de formação de estruturas, manejo de reservas e frutos de qualidade. Por último, o tomate. A gente sabe que o tomate ele tem um manejo longo, né, de várias entradas, mas basicamente são essas entradas com 28 dias, 48 dias, 65 dias, 70 dias, para a gente manter também essa performance. Lembrando que a gente observa muito que esse fruto do tomate, necessariamente, ele mantém o fluxo, né, a rota de crescimento natural dele, e assim também ele fornece uma gestão de energia eficiente, um equilíbrio hormonal eficiente para manter aqueles frutos e frutos de qualidade, que é o que a gente precisa. O Retenção Intense, ele vem com essa proposta de, como o nome já diz, aumentar muito, né, de maneira eficiente essa intensidade de retenção, de fixação de estruturas reprodutivas, de flores e frutos em várias culturas. A gente trouxe algumas evidências aqui, mas o foco do produto principalmente é em café conilon, em manga, uva e tomate. E diante de todo esse exposto, mais um desafio muito bom, porque trazer soluções que resolvam de maneira significativa e impactante esses problemas e dores que a gente tem observado a campo, principalmente no que tange a parte de fixação de estruturas reprodutivas. Falar de tomate, café conilon, manga e uva é sempre um desafio. A gente tem, graças a Deus, graças à eficiência agronômica que a gente tem no nosso país, profissionais excepcionais, um manejo extremamente eficiente. E trazer uma pequena contribuição que seja para que a gente tenha uma maior expressão de performance produtiva, tanto em qualidade quanto em quantidade de frutos, é muito gratificante. A Aminoagro não podia deixar de apresentar mais essa solução para você como estratégia de manejo, como estratégia de solução, e eu convido você a fazer uso dessas estratégias, desse manejo. O Retenção Intense vem para resolver dores, vem para resolver problemas, vem como solução. A ideia do Retenção Intense é entregar frutos de qualidade aliado à produtividade. Use o Retenção Intense. Qualquer dúvida, nos contate um dos nossos colaboradores. Fiquem com Deus e até mais. Na agricultura, cada detalhe faz a diferença. Mas muitas vezes, fatores como abortamento floral, queda prematura de frutos e outras condições adversas afetam a produtividade. Para enfrentar esses desafios, apresentamos o Retenção Intense. Uma solução diferenciada que aumenta a retenção e fixação de frutos. Plantas com melhor performance produtiva e qualidade de frutos. O Retenção Intense é a chave para uma agricultura de sucesso.
Desenvolvido para as culturas de uva, manga, café e tomate, o Retenção Intense atende às necessidades específicas de cada cultura. Com ciência, expertise, estudo e tecnologia, o Retenção Intense oferece as ferramentas necessárias para evitar perdas e impulsionar sua performance produtiva para uma agricultura mais forte e frutos de qualidade. Escolha Retenção Intense, plantas com melhor rendimento e qualidade de frutos. Aminho Agro, fisiologia a favor da natureza e agricultura.